tão legal você vê diferente que parece igual. É tão legal você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal você vê diferente que parece igual. Vamos fazer uma revisão aí muito legal para a gente poder enfrentar as nossas atividades, ok? Então vamos lá, aluno. Olha na tela aí que eu vou colocar esse violão aqui do lado aqui, né? Para a gente rever os nossos conceitos aí mais importantes, ok? Então, seguindo aqui, nós temos que o nosso assunto aqui é a arte pré-histórica brasileira, né? Então, são os registros e os locais mais antigos. Então, você ficou conhecido como a Caverna das Mãos, né? Na Patagônia, em Santa Cruz, né? Então, as mãos pintadas em positivo ou negativo, quer dizer, positivo e também negativo, né? Tem mais de 10 mil anos, olha aí o tempo, ó. A influência do tempo, ok? Não é assim de uma hora para outra essas mudanças, os avanços são avanços muito lentos do tempo, mas já dizia Einstein, o tempo é relativo, é isso? Então, nós também falamos bastante sobre o naturalismo e o geometrismo. O que é o naturalismo? É aquela questão que o homem, os seres, os grupos, né, eles procuravam reproduzir o mais semelhante possível àquilo que ele estava vendo. Então, era o natural. Tá? E o geometrismo é quando ele passa a se utilizar de traços, de círculos, né? De pontilhados, né? Pontilhados, para representar a figura. Então, as inscrições rupestres no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra do Capivara, e também em São Raimundo Nonato, no Piauí. Né? Não, na Serra da Capivara e São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, seguindo aí, nós vemos que os pesquisadores, baseados nesses vestígios arqueológicos, né, classificam estas pinturas e gravações em dois grupos, que são as obras com motivos naturalistas e as obras com motivos geométricos. O que é isso aqui? São linhas paralelas, grupos de pontos, círculos, círculos concêntricos, cruzes, espirais, toda forma de manifestação aí, ok? Então, são dois grupos classificados aí, dois grupos de manifestações, de obras, né? de artes encontradas. Né? Então, gente, a partir daqui agora é com vocês. Eu vou... Só um tempinho da gente se preparar aí e a gente começa com as nossas questões, ok? Oba, oba, oba! Nossas atividades de sala, vamos lá. Na questão de número 1, você tem o seguinte, tá? A arte pode ser um verdadeiro testemunho histórico. Quando? Quando ela retrata situações sociais. Sendo assim, a arte rupestre foi produzida com certo planejamento. Claro que inicialmente não, né? Com o passar dos anos, os milhares de anos, ela foi adquirindo
planejamento, o aparecimento de materiais e etc., né? Sobre esses recursos usados na arte rupestre, marque a alternativa correta. Então, você tem aqui, ó, produção de pigmentos, né? Produção de esculturas, confecção de ferramentas e produção de pintura. Aluno, é muito importante a leitura da questão. Toda vez que você for fazer algum exercício, alguma prova, algum concurso, a leitura concentrada para você entender exatamente o que está sendo dito ali, qual é a questão, é importantíssimo, tá? Tudo isso leia, tudinho, risque, para você entender. O que é essa produção de pigmentos? Era aquilo que era feito com rocha, com terra, com óxido de ferro, mistura de mercúrio, enxofre com gordura. E a produção de esculturas, que era feita somente de metais, e a confecção de ferramentas, pincel, osso, rocha e pedras, e a produção de pintura, ou do petróglifo, o alisar das paredes internas das grutas com ferramentas e pigmentos. Então, depois que você analisa tudo isso aí e confronta com aqui o enunciado da questão, aqui você vai dizer qual é a resposta, vai marcar a resposta correta, certo? O que é que nós vemos aí? Que somente a alternativa 2, né, não está correta. Vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente ver aqui rapidinho. Ó, somente essa história de produção de esculturas feitas somente de metais, isso aqui está fora, né? O resto todinho pertence. Ok? Então é importante a gente saber o porquê é e porquê não é. Ok? Seguindo, nós temos a questão 2, que fala o seguinte, aqui na contextualização da questão, você tem o período pré-cabralino, que é pré-cabralino, é antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Na ilha de Marajó, no Pará, foram encontrados vestígios de uma rica cultura que ocupou a região entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo, tá? Então você observe essa imagem aqui, ó, e entre as alternativas marque a resposta correta. Aquela imagem ali refere-se ao quê? Uma urna marajoara, indígena, um vaso paraense, né? Então se refere, a gente aqui, essa está muito fácil, né? A uma urna marajoara, que é um povo que existiu e teve uma produção maravilhosa, ok? Seguindo aqui, nós temos que na questão 3, essa imagem aqui, ó, refere-se a inscrições rupestres feitas na parede das cavernas, aí, lá no sítio arqueológico de Pedra Furada, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Então, está aqui a localização bem certinha. Dessa vez está bem combinado aí o negócio. Então, essa pintura rupestre da imagem representa características como: será que é cubista? Será que é usado o óleo? Motivos naturalistas, motivos geométricos, ou nenhuma das alternativas? Então, o que é que a gente vai ver? Nós vamos observar. Você volta lá e observa, tá? São motivos naturalistas, né? Não é só traços, tem
é o motivo que a figura fica bem definida, ok? Então, seguindo aqui, nós temos aí uma questão do Enem, né? Uma questão mais elaborada. Então, vamos ver aqui. Questão 4 foi adaptada, ok? Então, com base na figura e nos conhecimentos sobre arte paleolítica, a arte lá do primeiro período, né, da Pedra Lascada, assinale a alternativa correta. Então, observe aqui, ó, vendo? Olha aqui, as figuras que ficam aparentes, né? A cabeça do cavalo ali. Então, vamos ver. É uma pintura feita com guache, que é característica desse período, pigmentos minerais e vegetais, gordura animal. As pinturas funcionavam como oferenda aos deuses. Pinturas e desenhos encontrados nas grutas eram feitos como os afrescos. Afresco é a utilização de argamassa, né? E aqui nos registros encontrados nas cavernas figuras de destaque remetem à flora para os povos paleolíticos. Vamos ver aí o que mais dá certo com o enunciado. Que é o seguinte, as pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais fixados com gordura animal. Ok? Então, essa tá fácil, né? Essa, vou voltar até aqui um pouco aqui para a gente ver, para a gente fazer uma relação. Ó, você olhando aqui, ó, como é que foi feito um desenho desse aí? Como foi que eles conseguiram essas cores? Você veja que está quase monocromático aí, quase não tem grande diferenciação, mas dá para a gente ver, já dá para ver destacado aí nitidamente, né? Essas figuras aqui, ó. Essa já vem em destaque, porque são os primeiros usos de pigmentos, de tintas, né? Dá para se perceber aí o cavalo aí, não é isso? Mas isso aí é lá no início mesmo, né? Começando a usar, né, pigmentos. Então, por isso, baseado nessa figura aí, do que a gente já estudou, a gente pode dizer realmente que todas essas pinturas e desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais e, para fixar, colocava gordura. Cada vez mais, né, eles vão aperfeiçoando. Cada vez mais, os grupos, né, os que tinham mais habilidade, eles iam aperfeiçoando os pigmentos, os materiais, até chegar em resultados, tem resultados maravilhosos, que a gente sabe que é do período, né, pelo tipo de representatividade, mas venho falando esse tempo todo que são mais de 10 mil anos, né, de transformações, de que as pessoas vão acrescentando, até chegar no ótimo resultado, até chegar nas transformações atuais, tá bom? Então vamos lá para a gente ver mais uma questão aqui. A questão 5, onde você vai falar sobre a importância dos sítios arqueológicos. Vou fazer aqui um comentário aqui, não vou me alongar muito, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que o sítio arqueológico, os pesquisadores vivem procurando, vivem em busca de achados que dê maiores e melhores respostas sobre a evolução humana, tá? E no caso das manifestações artísticas, também, né? Existem procuras de várias maneiras, e no caso artístico, né? Os sítios arqueológicos são esses lugares onde estão, né? Eles são muito procurados.
é muito difícil, nem tudo está nos centros urbanos, né? Às vezes estão debaixo é preciso haver escavações, né? Nem tudo às vezes está assim, lá está uma caverna ali, aí chega lá, está tá o escrito, está o desenho. Não, né? Nem sempre é assim. É preciso muita luta, muita pesquisa. Então, e depois que são encontrados, né? Aí existe toda uma limpeza, todo um cuidado e todo estudo de alguns anos para poder se ter as conclusões mais certas, mais corretas, mais efetivas sobre o que foi encontrado ali. E aí é por isso também que a grande importância de se ter uma lei, como foi implementada, que obrigue as pessoas a não danificar esses lugares, ou pelo menos aqueles que não têm o estudo, não têm o conhecimento, que pelo menos não saibam da importância dos sítios arqueológicos, aqueles que não têm esse conhecimento. É muito necessário que haja uma punição, que haja pelo menos uma maneira de educar, de mostrar para essas pessoas que isso não deve ser feito, tá bom? Então vamos voltar lá na tela, que eu vou dar uma sugestão de resposta para você aqui. O que você poderia falar, né? Essa resposta que está aqui escrita aqui é uma resposta possível, né? Então, você pode falar tudo isso aqui, mas você pode falar também da sua maneira, tá bom? Você pode dizer o seguinte: os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela lei, né? Está aqui a lei, ó. A lei fala, olha, não faz, porque se fizer vai ter... Porque tem gente que insiste, mesmo sabendo que é proibido, insiste, né? Então, a lei determina tudo, né? E são protegidos pela lei, considerados bens patrimoniais da União, segundo a sua importância científica ou ambiental. Vou ler a entonação correta. Segundo a sua importância científica ou ambiental, porém, pode ainda vir a ser tombados, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. Não intervenha, tá? Não modifique, não danifique. Eles são considerados áreas de patrimônio onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores, estrutura das sociedades antigas. Está aí, ok? Está aí o porquê, está aí o sentido. É por isso que a gente tem que preservar as manifestações artísticas, né? É por isso. E eu vou encerrar aqui para vocês, lembrando mais uma vez, né, o quanto a nossa arte é legal. Eu queria falar também que existe um material complementar aí que você, por favor, acesse para ter mais conhecimento, ok? Você vai lá, acesse o link aí e vamos aqui então? Um pouquinho. Oi, Mona Lisa! Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual.